Um ótimo dia para você, mais uma vez, Edmilson Santos, trazendo mais um episódio da série do Êxodo. Hoje nós vamos falar da terceira praga lançada pelo Senhor contra Faraó, ali no Egito, que é a praga dos piolhos. E eu quero desde já pedir para que você possa deixar o seu like, você nos ajuda, que essa mensagem alcance mais pessoas. E se você também tiver algum conhecido, algum grupo que você compartilhe as coisas de Deus, que você aproveite e compartilhe também essa mensagem, tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas. Eu quero também informá-los que eu estou gravando na minha casa, então vai ter sempre um barulho externo. Mas como sempre eu peço, foque na mensagem, porque o Senhor tem algo para falar com você nesta manhã. Quem está acompanhando a série do Êxodo está tendo a oportunidade de aprender muito a respeito da palavra de Deus. E como eu sempre falo nesses podcasts, para você entender o que Deus vai fazer, olhe para o que Ele já fez. Amém? Então, se você quer entender principalmente esse tempo que nós estamos vivendo, leia o livro do Êxodo, medite, que você vai receber uma revelação por meio da palavra, as lições, quantas lições você pode aplicar nos dias de hoje através dessa leitura. E eu estou lendo aqui, meditando e compartilhar com vocês hoje nesta manhã na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, e eu estou aqui com a Bíblia de Estudo NAA e nós vamos aprender, conhecer sobre mais essa passagem, o que nós podemos tirar de lição justamente sobre essa terceira praga, a praga dos piolhos. Então, se você tem a sua Bíblia, se quiser me acompanhar na leitura, é no capítulo 8 do Êxodo, versículo de número 16 até o verso de número 19. É um texto pequeno e nós vamos iniciar essa leitura de hoje. Depois eu quero estar orando com você. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com o seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolho nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. Dito. O coração de Faraó, ele não amolece, não se sujeita à vontade de Deus, né? E continua endurecendo cada vez mais. E é interessante que quando você vai meditando no texto do Êxodo, você vai percebendo que Faraó ele tenta manipular, ele tenta agir com engano. Características de um ser que nós já conhecemos, que é o próprio Satanás, né? Ele tem a natureza enganosa, ele é manipulador. E, por incrível que pareça, Faraó tinha essas características, não só essa, outras como o orgulho, como
o comportamento cruel, principalmente em relação ao povo de Israel, que estava sendo escravizado ali naquele lugar. Mas eu quero fazer uma oração com você, para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que essa palavra de fato faça a diferença na nossa vida. Pai querido, nós queremos te louvar por essa oportunidade singular de estar mais um dia diante de Ti. Sabemos que nós somos limitados na nossa natureza, no nosso entendimento, mas pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, que nós possamos ouvir essa mensagem com o entendimento desarmado, para que nós possamos aprender de fato aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Que essa palavra alcance corações, vidas e cause transformações no entendimento, no comportamento. Porque as nossas decisões, elas não podem, ó Senhor, ser respaldadas pelo nosso coração, mas pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração que se inclina para Ti e afasta de nós toda a dureza de coração. Não permita que esse sentimento ocupe a nossa vida. Não permita que esse sentimento nos afaste de Ti. Que nós possamos nos sujeitar à Tua vontade e à Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, nessa série tem muitas coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração. Eu tenho aprendido muitas coisas, principalmente a respeito do que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho me entendido melhor, se eu posso usar essa expressão, né? Eu tenho compreendido mais a vontade de Deus a respeito da minha vida. O meu propósito, ele tem ficado cada dia mais claro quando eu me volto para a palavra de Deus. Nesses últimos anos, eu enfrentei processos fortes na minha vida que me fez rever muitas coisas. Amadureci muito em relação a mim mesmo, em relação às pessoas, em relação à vida. E de fato, os processos de deserto que nós passamos forjam o nosso caráter e alinham o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer. Nós lemos nesse texto que o Senhor mais uma vez fala com Moisés e dá mais uma orientação para ele. Ele então passa para Arão aquilo que ele tinha que fazer, seguindo ali as ordens de Deus. E a ordem era o seguinte: estende a mão com o seu bordão e bate no pó da terra. E quando você fizer isso, vai ter muitos piolhos. E esses piolhos vão tomar conta de toda a terra do Egito, né? Atingindo pessoas e também o gado. Nessa versão vai falar o gado. Mas não só o gado. Eu creio que foi todos os animais que havia ali no Egito. E esses piolhos, eles, além de causar um desconforto pela coceira, eles ferroavam tanto as pessoas como os animais. Então você imagina o desconforto, eles não conseguiam dormir, eles não conseguiam fazer nenhuma atividade
porque o desconforto que esses piolhos causavam era algo terrível. E se você analisar o texto, o Senhor executou essa praga por meio do pó da terra. Olha só. Então você imagina, cada pedrinha do pó da terra se transformava num piolho. Isso em toda a terra do Egito. Agora imagina a quantidade dessa praga que se lançou contra Faraó e contra todo o povo do Egito. Algumas pessoas perguntam a respeito se essa praga afetou somente o Egito ou também a nação de Israel que ainda estava ali no Egito sendo escravizadas. Eu acredito que o Senhor direcionou ela somente para Faraó e para os egípcios. O povo de Israel foi preservado ali naquele lugar. Até porque nós vemos o cuidado de Deus, justamente em conduzir o povo pelo deserto. Então nós vemos que o Senhor tinha objetivo de punir somente aquele que estava resistindo à sua palavra. Na Bíblia, se você pesquisar, por exemplo, sobre dureza de coração, que foi justamente a reação que Faraó teve diante dessa terceira praga, você vai perceber vários textos referindo-se à dureza de coração. E você vai encontrar em toda a Bíblia, por exemplo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra referindo-se à dureza de coração. E eu quero destacar um texto, vou ler outros também, mas o texto de Deuteronômio, capítulo de número 30, verso de número 6, que vai dizer o seguinte: o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração de tua descendência para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Ou seja, um coração ensinável, ele é fundamental para que você não seja punido e que essa punição não gere morte. E era diferente o que estava acontecendo com Faraó. Então, para que você viva, para que você possa de fato sobreviver a qualquer lições que você esteja tendo, é preciso ter um coração ensinável, porque a dureza de coração produz morte. E nós vemos isso por meio desse livro. No final, você vai perceber que Faraó vai ser morto pela dureza do seu coração e por resistir à ordem de Deus. Então, esse versículo ele mostra justamente a importância de ter um coração ensinável, um coração que ame a Deus, um coração que não resista às ordens de Deus, porque a dureza de coração gera a morte. Então, você vai encontrar alguns outros textos, justamente para se ter o cuidado de não alimentar a incredulidade. A incredulidade é uma das coisas que também produz dureza no coração. Deus está fazendo algo ou já fez e aquela pessoa simplesmente ignora, esquece. Isso também traz castigo, isso produz dureza e a dureza gera a morte. Não só a morte física, como também a morte espiritual, que eu digo que é a pior. Então, não é aconselhável
você alimentar qualquer sentimento maligno no teu coração por um longo período. A dureza de coração, ela nos afasta de um relacionamento com Deus. E sem um relacionamento com Deus, você não tem a capacidade de perdoar alguém quando essa falha com você. A dureza de coração te impede você de enxergar o que de fato está acontecendo em sua volta. A dureza de coração impede você a resolver os problemas. Você não consegue lidar com os problemas, você não consegue resolvê-los de forma permanente. A dureza de coração te impede de se aproximar da palavra de Deus. A dureza de coração te impede de você receber a orientação de Deus para você viver nessa terra. A dureza de coração, ela te afasta sobre essa parte do livro do Êxodo. Ele vai separar em 3 ciclos essas 10 pragas. Então, no primeiro ciclo, ele coloca ali a primeira, que quando Moisés transforma, por meio da palavra do Senhor, o rio Nilo em sangue. A segunda, que eu compartilhei com vocês no podcast anterior, que foi a praga das rãs. E a terceira, que agora nós estamos compartilhando com você, que é justamente os piolhos, que foi transformado por meio do pó da terra. Você percebe que todas as pragas foram criadas por meio daquilo que Deus já fez. Ou seja, por meio do rio Nilo, o Senhor transformou a água em sangue. E também por meio do rio Nilo veio a praga das rãs. E fecha assim o primeiro ciclo de pragas. E uma coisa interessante é que na primeira e na segunda praga o Senhor dá avisos. Na primeira o Senhor ainda fala que seria de manhã. Na primeira e na segunda praga, o Senhor fala para que Moisés vá até Faraó. Na terceira, que foi essa, não precisou. O Senhor não diz para Moisés ir até Faraó. Nessas 3 primeiras pragas, o agente responsável para executá-la foi Arão. Nessas primeiras 3 pragas, nós temos também a presença do bordão como meio para trazer essas pragas. E nessas primeiras 3 pragas, somente as pragas das rãs, que foi a segunda, Faraó manifesta de forma mentirosa o desejo de deixar o povo ir embora. Agora, nas 3 pragas, nas 3 primeiras pragas, eu estou falando do primeiro ciclo, que foi dividida. No primeiro ciclo que houve essas 3 pragas, nós percebemos a manifestação da dureza de coração de Faraó. Isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas. Tem muitas pessoas que ouvem a mensagem, Deus dá o recado e ela mesmo assim resiste, Resistir à palavra de Deus, você está destruindo a si mesmo. Não ouvir a mensagem ou não aplicar as lições que Deus está te ensinando, o prejuízo é para você mesmo. É por isso que é melhor ter um coração ensinável do que um coração que resiste às ordens de Deus. E uma coisa que faz as pessoas resistirem às ordens de Deus é o orgulho,
Porque quando você erra com uma pessoa, a atitude para pedir perdão, ela não chega antes da humilhação. E tem muitas pessoas que não têm capacidade de lidar com perdão porque eles não gostam de se humilhar. Se humilhar é justamente se arrepender, se quebrantar, para que de fato você venha a reconhecer o seu erro. Ou seja, o orgulho é o que te afasta muitas vezes do favor de Deus. Porque quando você entende que o orgulho te afasta, quando você percebe que não vale a pena resistir diante de algo que você fez, que o Senhor não aprova, a nossa consciência nos mostra isso, né? A consciência, o Senhor age muito por meio da nossa consciência, mostrando que nós estamos errados diante de uma situação, que nós devemos se arrepender, que nós devemos pedir perdão. E o que faz uma pessoa resistir a tudo isso? O orgulho. É por isso que muitas doenças, elas estão ligadas diretamente com o orgulho. Tem muitas pessoas que falam no seu coração: não vou perdoar, vou resistir. Porque afinal de contas não foi só eu que errei. E esse orgulho idiota vai produzindo feridas na sua alma. E isso reflete no seu corpo. Isso começa na sua mente, depois vai refletir no seu corpo. E aí muitas doenças começam a vir. Então, o caminho do orgulho é um caminho ruim que nos traz muitos prejuízos. E tem momentos, como aconteceu comigo, que o Senhor nos coloca num deserto para que de fato esse resquício de orgulho seja tirado. O deserto é o último processo na vida de uma pessoa para que Deus tente restaurá-la, quando essa não aprende as lições básicas sobre perdoar, sobre se humilhar. Então, o Senhor vai dando os avisos, essa pessoa vai resistindo, o Senhor tem uma misericórdia muito grande, Ele fala: olha, eu vou permitir essa pessoa passar pelo deserto e será o último estágio. Se ela não mudar, de fato, ela vai morrer justamente por causa do seu orgulho, por causa da dureza do seu coração. Então, Faraó estava vivendo ali o seu deserto por meio dessas pragas. E o que Deus espera de uma pessoa no deserto? Que ela se arrependa. O Senhor espera que essa pessoa se arrependa do seu pecado, se quebrante, reconheça que está errada. Esse é o objetivo das dificuldades. É moldar o seu coração. É você ter um coração ensinável. E qual o objetivo dessa praga? Era justamente manifestar, primeiro, o poder de Deus a todo o Egito, ao povo de Israel, porque de fato o Senhor se manifestou como Deus Todo-Poderoso. E depois dá a Faraó a oportunidade, mesmo sabendo que esse não iria se quebrantar, de se arrepender da sua escolha em manter o povo prisioneiro, escravo, o povo de Israel ali no Egito. Agora, para você entender esse contexto, só para clarificar na sua mente uma informação importante,
Israel passou 450 anos no Egito. Ou seja, foi um tempo considerável. O Senhor percebeu que o povo acomodou ali naquele lugar. E Deus também vai tratar com o seu povo, nós vemos. Não foi só com o faraó, né? E o Senhor não queria que Israel permanecesse naquele ambiente. O que faz uma pessoa se acomodar num lugar? A zona de conforto. Eu estou confortável nesse lugar. Para mim está muito bom. Só que se eles permanecessem ali, Israel estaria sentenciado a toda uma vida, digo isso ao longo da história, a se tornar escravo de uma nação, do Egito. E não era o que o Senhor queria para a nação de Israel. Por isso o Senhor mexeu na zona de conforto, fazendo com que o lugar fosse ficando ruim, né? Foi ficando desconfortável. E esse faraó foi que culminou na libertação, né? O Senhor agiu para libertar o povo desse faraó. E ele usa a vida de Moisés e Arão para transmitir o recado e lançar as pragas. E aí, de fato, o povo percebeu que não poderia ficar naquele ambiente. Mas o processo foi um processo longo. O processo de libertação não foi algo rápido, não. Aqui foi só a saída, foi o Senhor lançando as pragas para que o povo pudesse sair do Egito. E nós estamos apenas aqui finalizando o primeiro ciclo, né? Que o autor aqui do estudo, por exemplo, ele separou o primeiro ciclo, 3 pragas, o segundo ciclo, mais 3 pragas, e o terceiro fecha com as 4 últimas pragas, né? E aqui também nós vamos retratar cada uma. Então, os magos, os adivinhos, aqueles que dominavam as ciências ocultas no Egito, não conseguiram realizar essa praga dos piolhos. A primeira, eles conseguiram, quando Moisés, usado por Deus, transformar as águas do rio Nilo em sangue. Beleza, os magos também fizeram isso, numa proporção menor. Eles só aumentavam a praga, eles não diminuíam. Na segunda das rãs também, eles conseguiram aumentar. Já a terceira, o Senhor não permitiu que eles conseguissem fazer. Nesse momento, eles transmitiram o seguinte recado para Faraó: isso é o dedo de Deus. Só o dedo, né? Porque Deus nem tinha colocado a mão no Egito ainda. E aqui o texto vai finalizar dizendo que Faraó continuou com o coração endurecido e não ouviu o recado do Senhor. Então, se você está passando por algum processo, se Deus está permitindo alguma dificuldade vir na sua vida, você tem que ter um momento de reflexão. Qual a razão de eu estar passando por isso? Você tem que ter essa reflexão. Por que esse problema? Porque isso é a chave de ouro, né? Os problemas vêm, mas quais são as lições que você está tirando diante dessa situação? Outra coisa, se o problema é seu, não adianta. Não adianta você querer dividi-lo com pessoas. Isso só vai aumentar o tempo do processo. Então, o Senhor espera que você reflita,
que você tire lições, que você mude a sua postura, que você faça escolhas certas. E saiba de uma coisa: você sempre vai viver as consequências de suas escolhas. E não tem como ficar em cima do muro. Tem muitas pessoas que gostariam dessa posição, mas a vida não permite você ficar em cima do muro. Ela te cobra uma escolha. Então, eu te aconselho, escolha o que é certo. Escolha o que é bom e justo, para que a tua consciência não te cobre lá na frente. Meus queridos, eu vou encerrar por aqui esse podcast. Acredito que as lições mais importantes desse texto foram passadas aqui para vocês. E reflita. Depois você pega a sua Bíblia, leia, acompanhe aí o texto também na sua leitura. Reflita sobre o que você está vivendo hoje. Faça um paralelo dessa mensagem com a sua vida e observe. Veja o que você consegue melhorar. Observe se você não está pegando o caminho de Faraó, se endurecendo diante das adversidades, endurecendo o seu coração, os seus pensamentos. Deus está querendo te ensinar e você está resistindo. E aí a escala do sofrimento vai aumentando porque você não está entendendo o recado. Então assim, aplique na sua vida, faça perguntas para você mesmo. Qual a razão desse problema? O que eu posso extrair de lição através dessa dificuldade? Qual é a postura que eu tenho que ter diante de tudo isso que eu estou passando? O que Deus deseja de mim diante desse problema? E quais as consequências se eu escolher o que é certo ou o que é errado? Então, você tem que ter essa análise na sua mente, para que você não venha a tomar a decisão errada. E esse podcast é justamente para te ajudar nesse sentido. No próximo episódio nós vamos falar sobre a quarta praga, a praga da mosca. E tenho certeza que vai ser mais uma lição da parte de Deus para nós. Quero desde já te agradecer, você que ficou até aqui, pedir para que você compartilhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, com algum amigo. Nos ajude, deixe o seu like para fortalecer esse conteúdo, né? E é a palavra de Deus, eu sou apenas um instrumento. Se você ama a palavra de Deus, compartilhe. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua família, em nome de Jesus. E até o nosso próximo podcast.